Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos escutando, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Campo Inteligente. Meu nome é Ashley Marques, sou discente do curso de Agronomia no 9º período. Hoje iremos dar início à sequência de podcasts Campo Inteligente da turma de Agronomia 2020.1 da UFRPE, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Nesse primeiro episódio, iremos abordar a nova realidade da inteligência artificial, as escolas da administração e sua influência na administração rural. Além de mim, que irei falar sobre administração comportamental, os apresentadores José Matheus. Olá, pessoal. Nesse podcast vou falar um pouco sobre a administração clássica e a administração científica. Espero que vocês gostem. Maria Juscelia. Olá a todos. Eu vou apresentar duas teorias, que é a teoria de sistema e a teoria contingencial. E Vanessa. Olá a todos. Eu vou apresentar a adaptação das escolas de administração com inteligência artificial, que irão complementar essa discussão. Hoje iremos abordar as principais escolas de administração, como já foi dito, entre elas a clássica, que é uma das escolas mais importantes para o desenvolvimento da teoria administrativa. É uma escola que se subdivide em 4 principais correntes: a científica, a administrativa, de relações humanas e burocrática. Mas a que vamos nos direcionar especificamente hoje é a científica, que é proposta por Frederick Taylor, e tinha como um objetivo principal aumentar a eficiência do trabalho por meio da análise e otimização dos processos produtivos. A escola comportamental é uma teoria administrativa que se baseia no comportamento dos indivíduos com o objetivo de facilitar a gestão das pessoas. A sistêmica e contingencial, que são teorias administrativas que explicam as organizações como um sistema aberto, em constante interação com o ambiente externo. E a aplicação dessas teorias, dessas escolas, na administração rural, combinada com a inteligência artificial, que tem capacidade de melhorar significativamente a eficiência e produtividade dessas propriedades rurais. E isso traz benefícios no aumento da produtividade, redução de custos, melhoria da qualidade, inovação e sustentabilidade. E como todas essas possibilidades, vemos que essas escolas administrativas podem oferecer, sim, fundamentos para a gestão eficaz. E assim gerar um bom planejamento, controle, liderança e entre tantas outras coisas que podem vir a agregar valor para as empresas rurais. Então, Ashley, essa parte realmente da administração científica ela é muito importante e não só isso, a administração clássica ela também tem um papel fundamental. Então, vou apresentar para vocês um pouco da diferença entre essa administração e qual ela é importante na nossa administração rural do campo, que a gente vive a nossa realidade. A administração clássica e a científica elas são duas escolas fundamentais do pensamento administrativo que surgiram no século XX. Elas surgiram principalmente para a administração industrial, mas ela pode muito bem ser adaptada à administração rural. Ambas buscam melhorar a eficiência organizacional com abordagens e ênfases diferentes. A administração científica, ela teve como criador principal o Taylor, como minha colega Ashley já tinha comentado, e o seu foco principal era na eficiência do trabalho e no processo produtivo. Dentre os principais estudos está a parte do tempo e movimentos dos trabalhadores e a padronização, a seleção científica de trabalhadores e a maximizar, na realidade, a eficiência e reduzir os desperdícios nesses processos produtivos. A partir disso foi que Taylor fundamentou, no caso, essa administração científica. Já a administração clássica teve como criador principal Henry Fayol, e o foco principal foi a estrutura organizacional e os princípios gerais da administração, onde a divisão do trabalho ele se dava para aumentar a especialização na unidade de comando
e aumentar a eficiência. Para isso, ocorria a divisão das funções organizacional a partir de planejamento, organização, comando, coordenação, controle e, principalmente, a fundamentação da hierarquia, onde existe na realidade, uma definição clara de níveis de autoridade e comunicação. A partir daí, a gente pode associar essas escolas administrativas, tanto a clássica como a científica, à administração rural, que tem como na nossa função, no caso, é adaptar essas escolas clássicas que foram desenvolvidas para a administração industrial para a administração rural. E isso se dá através de características próprias que parte do meio rural, pois a gente tem, na realidade, a sazonalidade, a dependência de fatores climáticos, manejo de recursos naturais, mas que a partir disso, independente disso, depois dá para a gente adaptar essas escolas para a gente organizar a administração rural eficiente. Com isso, a inteligência artificial ela tem um papel fundamental nessa administração rural, pois ela está revolucionando o nosso setor agrícola, está trazendo maior eficiência, produtividade e sustentabilidade. Ela tem, na realidade, ela tem combinado a tecnologia com o aprendizado da máquina, processamento de dados em tempo real e automação, para otimizar diversos aspectos nessa gestão rural que a gente tem para fornecer, na realidade, melhores condições no campo e nas produções no geral. E a partir disso a gente tem as diversas vantagens que essa inteligência artificial tem feito na administração rural, como o aumento da produtividade, redução de custos, sustentabilidade e uma maior competitividade no mercado. Porém, a gente tem alguns desafios no campo com relação à instalação dessa inteligência artificial para nos auxiliar nessa administração rural. Como o custo inicial é elevado, as empresas, pequenas produções não têm condições de instalar, e por ser no campo, muitas vezes longe da cidade, não tem acesso à internet, a móvel 4G, 5G, e aí tem essa dificuldade para se utilizar esse tipo de mecanismo no campo. Além disso, também precisa de capacitação. Algumas pessoas, a gente tem acesso à tecnologia, mas as pessoas às vezes não sabem como utilizá-las, e aí é necessário capacitar as pessoas para que elas possam utilizar esse mecanismo de forma consciente e da forma correta. Além disso, também tem acesso à infraestrutura e adaptação cultural, no caso, né? Tem um certo receio, né? Também tudo que é tecnologia, tudo que é novo, tem uma parte que é receio aos produtores, as coisas. Então tem essa parte também da gente não se adequar essa inteligência artificial, essa administração rural, a partir desses pensamentos, como implementar isso da forma que os produtores eles aceitem essas novas tecnologias. E não só uma realidade que a gente já vive hoje também, a gente já vê que a inteligência artificial ela já vem se moldando, a administração rural também já é perceptível no campo, como na utilização de monitoramento e automação, já existe na eficiência de logística, na comercialização do mercado também já se utiliza de algumas ferramentas, mas ainda poucas, e que precisa de uma melhoria. Então, a partir disso, a gente precisa melhorar esse tipo esse mecanismo, levar esse tipo de conhecimento para que a gente não tenha essa rejeição, tanto nos produtores como no mercado, como no própria área do campo mesmo. Muito interessante, Matheus. E seguindo uma linha um pouco diferente, a administração comportamental é uma teoria que surge no final da década de 1940 como evolução de uma separação da escola das relações humanas, que se recusava à concepção de que a satisfação do trabalhador gerava, de alguma forma, a eficiência do trabalho. E então foi visto, com essa escola, a escola comportamental, de que
o enfoque comportamental em uma organização é enorme, porque é através dele que nós podemos verificar a eficácia e o desempenho de todos. E isso se deve porque são formados por pessoas e sentimentos, e por suas necessidades tomam suas atitudes. Não é apenas o administrador que toma as decisões dentro da empresa, mas sim todos os membros que participam dela. Dessa forma, é possível que essa teoria desempenhe um papel importante nos negócios à medida que possibilita aos gestores que conheçam bem cada pessoa dentro do negócio. Ao observar o comportamento das pessoas, torna-se mais fácil trabalhar a motivação e as necessidades de cada um dos indivíduos. E assim, as pessoas deixam de ser vistas como um sistema e entendem que fazem parte de um processo onde se leva em consideração as suas necessidades humanas individuais. Então, pessoal, entendemos com isso que a teoria administrativa fundamentada no comportamento dos indivíduos facilita o processo de gestão de pessoas, tornando-se um excelente instrumento de gestão, cujo conhecimento por parte dos indivíduos vai gerar fatores motivacionais, e que no meio rural isso não é diferente, visto que o reconhecimento para a valorização do trabalho e dos esforços, a participação para o envolvimento nas decisões e planejamento, além do desenvolvimento pessoal, que gera oportunidades de treinamento e crescimento, as relações interpessoais, que geram um ambiente de trabalho harmonioso e apoio, e benefícios e incentivos, como pagamentos justos. Isso tudo vai gerar aumento de produtividade e ganho para o meio rural. E com toda essa explicação, vemos que a inteligência artificial pode vir a ajudar isso tudo, desde fazer uma análise comportamental, desenvolver capacitação e treinamento para melhorar o desenvolvimento dessas características que eu citei, além de possibilitar um feedback e entre tantas outras coisas que podem vir a agregar nessa administração rural. Esse seu tema ele é muito pertinente, principalmente no âmbito da administração rural. Por quê? As empresas, principalmente as empresas industriais, elas não consideravam o emocional das pessoas. Eles não consideravam que o ser humano fazia parte daquela cadeia de sistema. E geralmente desconsideravam, e a maioria das empresas perdia muito em produção por conta do emocional dessas pessoas. E foi nessa época que surgiu duas escolas, que são a escola de sistema e a contingencial, e eu vou abordar um pouco da teoria de sistema. Essa teoria ela foi criada por Ludwig von Bertalanffy, na qual ele destacava que esses sistemas são sistemas abertos e que estavam em constante interação com o meio ambiente. Isso para a administração industrial. Já no âmbito da administração rural, considera que tanto as fronteiras internas e externas de um sistema, elas são responsáveis por identificar a amplitude de controle e gerenciamento da propriedade. Essa abordagem, ela compreende a cadeia de funcionamento do agronegócio de forma integral, englobando os setores antes, durante e depois da porteira. Quando ele fala que engloba todos esses setores, principalmente a cadeia de produção do agronegócio, nos setores antes da porteira, envolve tanto a produção de insumos, esses insumos são agroquímicos, fertilizantes, maquinários, implementos agrícolas, todos esses sistemas que devem ser planejados para estar dentro da porteira. E dentro da porteira deve ser levado em consideração que o pequeno produtor, o grande e o médio produtor, eles consideram que esses sistemas abertos ele está dentro do contexto da produção, principalmente no meio de produção voltado para produtos agropecuários. E quando se trata depois da porteira,
os canais de comercialização desses produtos. E a inteligência artificial, ela é um fator importantíssimo nesses conceitos. Por quê? A inteligência artificial, ela pode ser adotada antes, durante e depois da porteira. Antes, pode ser instalado um sistema integrado na qual a inteligência artificial vai auxiliar na tomada de decisão, vai poder ajudar o produtor a identificar quais são os insumos que ele precisa comprar, qual é a produtividade que ele vai ter, quais são os melhores mercados que ele pode comercializar seu produto. Então, a inteligência artificial está integrada nesse âmbito da escola sistemática, pode ser adotado. E já na teoria contingencional, que foi criada por Tom Banks e Stalker, esses autores eles destacam a importância da flexibilidade organizacional e da adaptação no ambiente externo. Nesse caso, não existe uma única estrutura organizacional que se aplique a todas as empresas, pois cada empresa é um organismo diferente, na qual existem fatores que se diferenciam entre si. Nesse sistema, tudo é relativo. A organização ela é considerada um sistema aberto e que o meio influencia no ambiente e o ambiente vai influenciar no meio. E que é muito dependente de fatores externos. E esses fatores externos podem ser diversos fatores que vão influenciar diretamente no sistema organizacional da empresa. E por isso é necessário ter um gestor que deve ser capaz de diagnosticar o ambiente e tomar decisões rápidas e assertivas para se manter competitivo. Porque a gente sabe que o meio rural é um ambiente muito instável. E esse ambiente instável necessita de pessoas capacitadas, pessoas rápidas, que tenham um leque de conhecimento para poder atuar. E a inteligência artificial, ela se encaixa perfeitamente nessa temática, pois a inteligência artificial, ela pode melhorar os canais de comunicação desses gestores, principalmente, para ele se manter competitivo no mercado e dinamizar todo o seu processo e sistema de produção. Como Célia abordou inteligência artificial, eu vou falar um pouco mais sobre a questão da adaptação das escolas de administração com a inteligência artificial no meio rural, porque a inteligência artificial ela vai fazer um planejamento melhor do que o ser humano em si, que ela pode prever, organizar e traçar estratégias para alcançar objetivos e contribuir com a contribuição da inteligência artificial, que seria previsão de tendências, que seria usar a inteligência artificial para analisar grandes volumes de dados históricos e em tempo real, identificando padrões que ajudam no planejamento estratégico, fazendo simulações de cenários que prevê o resultado de diferentes decisões, facilitando a escolha de ações que seriam as mais certas a se fazer. Também fazendo planejamento preditivo, que deu o uso de machine learning para ajustar planos com base em mudanças no ambiente. Também a gente pode usar a inteligência artificial para estruturar recursos humanos, materiais e financeiros para alcançar metas, como automação de processos, gestão de inteligências de equipes, que seria a inteligência artificial poderia ajudar a identificar melhores combinações de talentos para cada projeto específico na área que quer ser trabalhada em determinada empresa ou no meio rural, otimizando
cadeias de suprimentos, que é o modelo de inteligência que garante a eficiência logística, reduzindo desperdício e maximizando recursos. Ela também pode dar instruções claras e motivar equipes para executar o planejado, como assistentes virtuais, que é o suporte em tempo real para gestores e colaboradores, melhorando a comunicação e reduzindo erros. Também a gente pode fazer um treinamento, que seria oferecer capacitação ajustada às necessidades individuais, motivando os colaboradores. A gente também tem essa questão do feedback de automatização, que seria ferramentas que monitoram o desempenho e fornecem insight em tempo real do projeto que está sendo proposto. E também a gente pode entrar como garantir que as atividades das diferentes áreas estejam alinhadas com plataformas integradas no sistema, que seria centralizar eles baseado em inteligência artificial, que conectam os departamentos e melhoram o fluxo de informações entre eles. Monitoramento de indicadores chaves de desempenho também, que acompanha métricas e notifica sobre desvios, ajudando a alinhar os objetivos. Prevenção de conflitos, que é a análise preventiva, que ajuda a identificar potenciais problemas antes que eles se tornem críticos. No meio da agricultura, a gente pode entrar também com a inteligência artificial para o controle, que seria monitorar e corrigir as atividades para assegurar que os objetivos sejam alcançados, como detecção de anomalias, que identifica erros e desvios padrões. Esses erros eles podem ser detectados em questões de anomalias de clima. Um exemplo, relatórios de automação, que é a geração de relatórios detalhados e em tempo real para o acompanhamento de desempenho. No meio da agricultura, a gente pode fazer previsão de safras, que analisa os fatores que afetam o desempenho agrícola, como clima, solo, pragas, e práticas de manejo para prever o rendimento das safras. Pode ser analisado a fazer a análise climática avançada, que seria para utilizar a inteligência artificial para dados meteorológicos históricos e em tempo real para prever como as variações de temperatura, precipitação e umidade afetarão as safras. Por exemplo, seria previsões de seca ou chuvas intensas, que permite que os agricultores ajustem suas práticas como irrigação e plantio. A gente também pode usar modelos baseados em satélites e drones, que seriam sensores que captam imagens de campo para avaliar a saúde das plantas, detectar doenças e prever rendimentos com base no estágio de crescimento. Um exemplo seria o Planet Labs, que usa imagens de satélite combinada com inteligência artificial para prever a produtividade de campos agrícolas. A predição também, que a gente pode usar, a predição de pragas e doenças, que seriam sistemas de inteligência artificial que identificam áreas de risco, permitindo que os agricultores tomem medidas preventivas. Existe já um app para isso, que seria o Plantix, que usa o aprendizado de máquinas para identificar doenças nas plantas a partir de fotos tiradas por agricultores. Um exemplo prático que a gente pode usar seria a irrigação inteligente também, que usa sensores no solo combinados com a inteligência artificial que monitoram a umidade e decide quando
e quanto irrigar. O uso também de eficiência de fertilizantes, que usa algoritmos para analisar dados de nutrientes dos solos e recomendam doses precisas de fertilizante. E existem empresas que fazem isso, que é a IARA Internacional. A rotação de culturas e planejamentos de plantio, a inteligência artificial ajuda a planejar quais culturas plantar em cada área, levando em conta a saúde do solo e a demanda de mercado. Prevenção de desperdícios também, que seriam modelos preventivos que ajudam a planejar o melhor momento para colher e transportar produtos, reduzindo perdas pós-colheitas. Casos de sucesso que a gente pode citar aqui no Brasil seria a empresa Agrosmart, que oferece soluções de monitoramento climático e analisa preditivas baseadas em inteligência artificial, ajudando agricultores brasileiros a melhorar o manejo agrícola. A gente também tem a questão que em Petrolina as pessoas usam drones para pulverizar áreas, que seriam os drones sobrevoam a área, mapeiam, depois desce e assim, quando vai subir de novo, ele já tem todo o seu trajeto planejado pela IA, que é a inteligência artificial, para fazer a pulverização, vamos dizer, mais uniforme. Muito bem, Vanessa, por trazer esse assunto tão pertinente na atualidade, que é a utilização da inteligência artificial no meio rural, e analisando todos esses temas que foram abordados aqui hoje sobre as escolas de pensamentos que surgiram desde a década de 40 até agora. Essas escolas elas contribuíram significativamente para a administração e principalmente para a administração rural. Muitos desses pensamentos eles foram introduzidos no ambiente rural, na administração agrícola, e principalmente com o advento da inteligência artificial, na qual essa inteligência ela participa ativamente no meio agrícola. E com o advento da introdução do 5G, que vem revolucionando principalmente o meio rural, trazendo diversas tecnologias para o produtor, tecnologias desde automação de plantio direto, automação de sistemas de irrigação, toda essa tecnologia, a inteligência artificial está inserida nesses sistemas. Exatamente, Vanessa. E também, Célia, atrelado a isso também, a inteligência ela já vem atuando em outros apps, como meu amigo Vanessa também tinha comentado, que já existem diversos apps para determinadas situações no campo. A gente tem também o ZARC, que é o zonamento de... Agricultura climática. Isso. Que proporciona, na realidade, ao produtor se planejar de maneira mais eficiente e minimizar os prejuízos que seriam advindos das mudanças climáticas. Então, é muito importante essa atuação nesse tipo de mecanismo, visto que o campo está suscetível a diversas situações em que não competem, muitas vezes, aos profissionais, aos produtores, no caso, atuar para só minimizar esse tipo de condições que são impostas no campo, no caso. Muito bem, Matheus. Você destacou a importância do ZARC para o produtor. E sim, é muito importante, porque muitos produtores eles não conhecem essa ferramenta que
que atrelado à inteligência artificial vai trazer muitos benefícios para o produtor. Muitas pessoas atualmente não conhecem a importância de agregar aplicativos, sistemas inteligentes na sua propriedade. Esses sistemas eles melhoram tanto a produtividade, principalmente a produtividade de culturas de interesse econômico como milho, soja, que são commodities, muito valorizada no mercado atualmente. Tanto o grande produtor quanto o pequeno produtor, eles podem utilizar essas ferramentas nas suas propriedades. Que legal, pessoal. Muito boa a contribuição de vocês aqui hoje nesse podcast, para a gente entender como funcionam as teorias das escolas administrativas, como a inteligência artificial está aí também para contribuir no planejamento, no desenvolvimento, na sustentabilidade, no aumento de produtividade. E chegamos ao fim do nosso podcast. Agradecemos a todos que contribuíram de alguma forma à sua realização, em especial ao professor da disciplina, Ricardo Dávila, aos meus amigos que se fizeram aqui presente, José Matheus, Maria Juscelia e Vanessa, que enriqueceram tanto esse podcast. E amanhã nós teremos o segundo episódio desse podcast com o tema IA e os princípios fundamentais da administração e administração rural. E terminamos por aqui, pessoal. Obrigada a todos que escutaram e até a próxima.